E aí, minha gente, quanto tempo? Pílulas Heideggerianas 4. Estava na semana de provas, então por isso dei um intervalo um pouco maior, mas ontem alguns alunos estão me pedindo insistentemente para retomar a nossa série. Então vamos retomar junto, vou fazer uma canção do meu tempo do bom rock pop brasileiro, Biquíni Cavadão, e só um trechinho para falar de um tema heideggeriano que é um tema que eu tenho, até por causa da pandemia, me debruçado bastante, né? Acho que eu até comentei já com vocês, que é a questão do tédio, da tonalidade afetiva do tédio, né? Sabem esses dias em que horas dizem nada e você nem troca o pijama, prefere estar na cama. O dia, a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cotando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Quem que não sentiu tédio neste momento, né? Vejo um programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, eu sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Tédio, não tenho um programa. Tédio, esse é meu drama. O que corrói o tédio, um dia eu fico sério e me atiro desse prédio. Enfim, uma brincadeirinha, né? Só pra gente dizer que esse é um tema que tá na circunscrição do que quer dizer ser humano, né? E já mostrei, vou mostrar de novo, que é um livro que eu tô me deparando agora aqui na pandemia, né? Nos meus momentos que eu posso, eu sempre retomo esse livro do Heidegger, que se chama Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, né? E nós temos lá até para quem quiser, tem alguns alunos estudando. Fico feliz que a gente consiga motivar nesse momento as pessoas a estarem estudando, não é? E uma coisa tão dolorosa, porque é estudar o que nos acomete, né? É fazer provocar um próprio quiasma, uma própria dobra, né? Sobre a própria existência, sobre a própria vivência do si mesmo, né? E aí temos lá, por exemplo, lá na página 94 começa, né? No segundo capítulo da primeira parte, o Heidegger tem lá a primeira forma do tédio, o ser entediado por alguma coisa, né? E uma das coisas que quer dizer, o que Heidegger vai nos ensinando, né? Que o tédio, ele vem de uma tonalização afetiva própria da interrogação do ser, né? Do ser que vive num mundo e que por uma questão óbvia, que é a finitude, a questão da escolha, a escolha sempre é uma pequena morte, né? Lembrando até um pouco Sartre aqui, quer dizer, por conta dessa natureza existencial da vida, não que a gente nasça com isso em prerrogativa genética, mas a condição existencial da vida, né? Que é esse ser finito, esse ser histórico, né? Que é o acontecimento histórico do se fazer cotidianamente e ir, não é? Se apropriando dessas vivências com o mundo, no mundo, e sendo o mundo, né? Porque para o Heidegger não existe homem fora deste mundo, nesse sentido, né? O entediar-se, ele é condição quase que ontológica, né? Ele se coloca como uma tonalização afetiva que surge, né? Justamente desse caminho, né, mundano, quando o homem então se depara com a sua finitude, com a sua própria finitude nas pequenas coisas, por exemplo, ao escolher, porque ao escolher você morre e vive, né? Essa é a grande contradição da escolha humana, né? Quando você escolhe por um caminho e abre mão de outros, né? Então uma parte de você sobrevive
e outras morrem, né? Então são pequenas mortes diárias, né? Daí o ser para a morte, penso eu, não é só a questão da morte física, material, silenciosa, químico-material, né? Então, o tédio é essa tonalização afetiva que está na condição humana, né? De desamparo, de se dar conta de que somos seres desamparados, né? Desamparados em queda nesse sentido, porque não somos perfeitos, nunca vamos ter sabedoria plena sobre tudo, né? Somos falhos, né? Carregamos esse desamparo crônico da escolha e de não ter escolhido, e isso de alguma maneira vai nos atormentando também, né? Então o tédio, ele está nessa condição, e aí a gente fica pensando em sociedades e culturas e acontecimentos históricos como o de agora, né? Como isso ainda fica mais ainda acirrado, né? Mais afinado. Existe uma tonalização afetiva, e isso Heidegger nesse sentido indica a leitura, né? Ele é extremamente pertinente porque ele diz, isso não nasce comigo, com Fabiana ou com a Joana, né? A tonalização afetiva, ela se dá no encontro com essa rede de diálogos, de significados, de significâncias, né? Então ela surge e de alguma maneira há uma possibilidade até de contaminação, né? Quer dizer, e é o que nós estamos vivendo nesse momento pandêmico, né? Quer dizer, há uma tonalização afetiva do entediado, do ser entediado, né? Assim como diria Byung Han, também há uma tonalização afetiva do cansaço ontológico, né? Isso é muito pesado, isso nos corrói, né? Então você precisa, de alguma maneira, esse diálogo do ser e do ente nos propicia talvez uma busca por ressignificações nesse momento, de novas reformulações, né? Mas é muito perigoso porque uma das coisas que está no livro, né, eu estava até ouvindo o Christian Dunker, que fala sobre Lacan, mas que eu acho que tem um link interessante com Heidegger nesse sentido, que é como nossa sociedade vem construindo passatempos, né, para tentar matar o tédio, né? Aliás, a palavra tédio em alemão vem dessa ideia de matar o tempo, né? O tédio é justamente quando o tempo nos sufoca, né? E aí você não sabe o que fazer com aquilo, né? E às vezes tem milhões de tarefas ordinárias, cotidianas, utilitárias para fazer, mas você não tem a disponibilidade afetiva existencial para cumprir, né? Então, o problema dessa sociedade, eu vou fechando nosso diálogo hoje, que é sobre tédio, usando o Biquíni Cavadão como desculpa estético-artística, e há inúmeras outras que poderíamos usar também, né? O que fazer, né? Porque também nos assobarbar desses passatempos fúteis, né? E me pego eu fazendo isso, jogando Candy Crush, né, o dia inteiro, fugindo, né? A gente vai achando essas fugas, esses escapes, para não dar conta justamente desse tédio, né, dessa tonalização afetiva, que não termina e nem começa só comigo, né? Ela tá nessa penumbra existencial, né? Então, obviamente que dos grandes desafios, penso eu, que seja nesse momento para nossa geração, para nossa humanização, né, é como lidar com esse tédio, né? E eu vi no Christian Dunker, retomando um pouco esse diálogo indireto, porque estava ali assistindo uma das falas que ele fez sobre a pandemia recentemente com a Boitempo, inclusive, indico que vocês assistam, tá lá no meu Facebook, coloquei lá como indicação, uma hora bem aproveitada para lidar com tédio. Ele diz isso, né, que não necessariamente nessa hora você tem que se encher de leituras, de estudos acadêmicos, você tem que deixar um pouco o seu espírito, né, o seu ser aí, a sua existência, buscar, né, em alguns momentos sim, a elaboração desse sentimento entediado, né, sofrer, dar vazão a isso, e em alguns momentos não, em alguns momentos buscar esses diálogos, né. Então acho que é um exercício singularizado, que cada um vai exercitando e vai descobrindo algumas estratégias, né? Mas fato é, né, que o tédio sempre de algum momento vai escapar e vai nos fazer esse chamamento, né? Essa monotonia, como diz a música do Biquíni Cavadão, né? Então acho que esse é um assunto que nos diz respeito nesse momento, acho que é interessante, né? E fica aí para vocês, então, a nossa quarta pílula heideggeriana. Um beijo e se cuidem. Fiquem em casa se puderem.